A regra do futebol vai mudar novamente. Sim, a IFAB e a FIFA alteram a regra todos os anos, você já deve estar acostumado com isso. Apesar de parecer tanto tempo da última alteração, a última mudança foi agora, em julho de 2025, faz exatamente 4 meses. E antes de virar o ano, a IFAB já está falando e a gente já tá vendo a IFAB falar de alterar novamente a regra do futebol. Qual será o motivo? Quais regras serão alteradas e quando também eu vou falar aqui. E vou deixar a minha opinião sobre essas alterações. Fala professores, eu sou Paulo Caravina, sou árbitro de futebol e analista de arbitragem, especialista de arbitragem, como vocês preferirem falar. Bom, caso vocês não saibam, as regras do futebol estão sempre em evolução e se adaptando às mudanças do futebol. E em tese, a FIFA e a IFAB estão sempre buscando melhorar o futebol. Por mais que eu discorde de algumas alterações, eu tenho que entender, tento dar a margem a essa interpretação pelo menos, que a ideia da IFAB é sempre melhorar o futebol e deixar ele mais dinâmico. Que todas as pessoas consigam entender o que foi mudado também. Então, como vocês sabem, a IFAB é um órgão independente, responsável por estudar, botar em teste ali todas essas mudanças de regra. E como a IFAB foi criada na Europa e hoje fica até localizada ali na Escócia, que faz parte da Europa, caso você não seja bom em geografia, fica tranquilo. Todas as vezes que tem alguma alteração na regra, é feito de acordo com o calendário europeu. E como vocês sabem, o calendário europeu começa no meio do ano, né? Eu ia falar no meio da temporada aqui brasileira, mas começa no meio do ano ali na Europa. Então, para eles, o futebol termina em junho e volta em agosto. Então, sempre no dia 1º de julho, temos alguma alteração na regra, alguma mudança, às vezes pequena, às vezes mais maiores. Mas essas alterações sempre são decididas com certa antecedência, até para o pessoal se adaptar, para o pessoal analisar se é uma mudança boa, para ver o que o público acha também. E através de algumas competições testes também eles vão testando essas mudanças de regras e várias reuniões são feitas para decidir o futuro da regra do futebol. E essas reuniões são trimestrais. Na última reunião realizada agora, né, pelo menos foi divulgada no dia de 28 de outubro, semana passada, a IFAB discutiu sobre a adaptação do futebol a essas regras que foram feitas para essa temporada 25-26. Principalmente sobre essa regra dos 8 segundos de posse do goleiro, que pode não parecer, mas é uma grande alteração da regra, já que é a primeira infração no futebol que não é punida com tiro livre direto ou indireto ali, ou seja, uma reversão, é punida com um escanteio para o adversário. E apesar de vermos muita discussão sobre a pouca aplicação dela aqui no Brasil, claramente já deu uma alterada bem legal na dinâmica do jogo, querendo você ou não, acelera essa reposição e bastante. Antigamente, por vezes, eu já vi goleiros em Libertadores ficando 26 segundos, eu contei, eu cronometrei com a bola nas suas mãos. Lá ele. Na Premier League, eu lembro de contar goleiro com 18 segundos com a bola nas suas mãos. Lá ele novamente. Hoje a gente não vê isso e essa é a ideia da FIFA e da IFAB. Então a gente tem que gostar disso. Minar essas bolas presas sem jogo, pô. Isso acaba esfriando o jogo e é ruim para o espetáculo futebol. E a IFAB vem gostando muito disso, gostando muito mesmo. E antes de te falar quais são as alterações, já curte o vídeo, se inscreve no canal, toda aquela ladainha, isso ajuda muito, então tem que sempre lembrar vocês. E como eu estava dizendo, a IFAB está gostando tanto da ideia dos 8 segundos de posse do goleiro, que as principais mudanças sugeridas nessa revisão, no dia 28, foi proposto que também adicione contagem para arremesso lateral e para tiro de meta. E como reduzir o tempo perdido nessas execuções. Mas ainda não foi falado em quantidade de tempo que será, se será os mesmos 8 segundos da posse ali do goleiro, ou como será essa contagem de tempo. Se será a partir de quando a bola sair ou de quando o jogador pegar a bola na mão. Nada disso foi indicado ainda. Mas a indicação é que na próxima reunião teremos essa definição e como será. Porque o que acontece é que nessa reunião eles sugerem ali as possíveis mudanças. Aí tem as competições testes fora do ambiente profissional. E na próxima reunião eles têm os dados de quanto melhorou no jogo, de quanto melhorou a jogabilidade. Se faz sentido essa alteração. A outra alteração indicada é a questão da revisão do VAR para segundo cartão amarelo. Teremos essa discussão também.
pois é um pedido de quase todos os clubes de futebol, todos que acompanham o futebol, jornalistas, treinadores, pois estamos percebendo muitas expulsões, muitas mesmo, equivocadas por segundo amarelo, e no entendimento de quem acompanha o futebol, já que tem a ferramenta VAR ali, por que não usar para corrigir esse tipo de erro que causa tanto dano ao jogo, porque acaba tirando um jogador de campo, né? Lembrando que eu vou dar a minha opinião no final sobre cada alteração, não estou falando que eu concordo ainda ou discordo, no momento eu estou apenas dando a informação. A outra alteração é sobre os capitães. Hoje a questão de somente os capitães, falarem com os árbitros ali, ainda é opcional de cada competição, cada liga pode adaptar da forma que preferir. Mas como melhorou muito a imagem do futebol, essa adoção desse somente os capitães, e foi muito bem recebido por todos que assistem, a ideia é que passe a ser obrigatório aos árbitros punir quando um não capitão se dirigir a ele. Será realmente apenas os capitães. Essa é a ideia da FIFA e da IFAB. Mas acalme-se, meu amigo brasileiro reclamão. Ainda estamos em fase de sugestão. A definição oficial ainda deve ir para a votação. Outra mudança e última dessa reunião, o que não quer dizer que na próxima não podemos ter outras novas sugestões. Mas nessa é a última. Foi a sugestão de termos a alteração na questão do impedimento, de acabar com esses impedimentos duvidosos e milimétricos, por mais que eu vou explicar um pouquinho melhor para você essa questão do milímetro. E como fazer isso também? Se tem que ser o pé, o local a traçar as linhas, se tem que ser o corpo todo à frente do seu adversário ali para ser traçado as linhas, isso é um pedido da comunidade de futebol que a gente vê bastante mesmo. E aí Fábio diz que vai estudar qual a melhor maneira de implementar essa alteração e se vale a pena fazer essa alteração. O que vocês podem ficar tranquilos é que mesmo que com os testes feitos e aí Fábio mude a regra para a próxima temporada, caso o futebol não se adapte a essa alteração, eles alteram novamente, voltam ao que era original, sem problema algum. Então todas essas sugestões de alterações agora vão para testes e em janeiro, para ser mais exato, dia 20 de janeiro de 2026, será votado ali pelos representantes da IFAB e da FIFA. São 4 representantes de cada lado, 4 representantes da IFAB, 4 representantes da FIFA. E a gente tem que ter uma maioria simples ali, ou seja, 5 votos a favor de uma alteração para ela ser confirmada. Normalmente, os 4 de cada lado votam de forma igual para ter um peso maior para cada um para decidir nessas alterações. Então, se der 4 de um lado, 4 do outro, 4 sim, 4 não alteram-se as regras. Agora, a minha humilde opinião sobre tudo isso. Primeiro, eu vou falar sobre o que eu concordo aqui. Sobre essas questões que melhoram a dinâmica do jogo, eu gosto muito, muito mesmo. Essa alteração dos 8 segundos, eu gostei muito, demais da conta. Por isso, eu cobro tanto nas minhas redes sociais a aplicação dessa regra. Acho que sou o mais chato na rede social em relação a isso. Eu sei que as pessoas levam tudo para o lado clubista ali, mas eu posto sempre que eu vejo um goleiro exagerando em mais de 8 segundos. Aí sempre vem aqueles idiotas falando que contra o meu time deles... Contra o meu time sempre é marcado, contra o meu time você sempre posta. Quando é a favor, eu nunca vejo sendo você postando, nunca vejo sendo marcado. Mas é difícil demais a gente convencer quem é imbecil. Então eu nem tento convencer quem é imbecil. Só mantenho o meu trabalho que eu acredito está sendo bem feito. Então sobre essa contagem regressiva para o tiro de meta e arremesso lateral, eu acho necessário, acho que demorou para a gente ter. Se você pensou também na possibilidade de tiro de canto e uma cobrança de tiro livre direto e indireto também ser contado, assim como é no futsal, eu acho um pouco mais complexo colocar tiro de canto e tiro livre nessas contagens também, nessas situações. Pois existem o deslocamento dos defensores para a área, tem toda uma estratégia em relação a uma cobrança de escanteio de tiro livre. Então o futebol acaba aceitando um pouquinho essas demoras nessas execuções. Óbvio que ninguém deve aceitar e não vai aceitar a demora proposital nessas cobranças. Mas ninguém vai achar legal que marque uma reversão de escanteio enquanto o batedor espera os zagueiros ali chegarem e se posicionarem dentro da área. Então por isso a IFAB só vai levar para discussão agora essa questão da contagem para arremesso lateral e para tiro de meta. E outra questão que eu sou hiper a favor é a questão de apenas os capitães falarem. Eu gostei muito da última Euro, não sei se foi na última ou na penúltima Eurocopa, onde os jogadores que não eram capitães se dirigiam ao árbitro e já recebiam um cartão amarelo. Isso diminui e muito a perca de tempo de jogo.
Aquelas cenas imbecis, a gente também tem a diminuição de vários jogadores ali fazendo rodinha. Eu considero muito imbecil fazer isso em cima do árbitro, como se isso fosse fazer ele mudar alguma decisão. Óbvio que a FIFA deu uma flexibilizada um pouco em relação a isso. Essa é uma ideia que foi primeira da UEFA, então a FIFA deu uma flexibilizada, pois acabava tendo alguns amarelos ali que ficavam parecendo exagerados, e foram exagerados mesmo. Mas eu gosto da ideia para a gente ter menos reclamação com o árbitro, menos rodinha, menos perca de tempo. E falando como árbitro, que eu também sou, acreditem, diminui e muito o desgaste dos árbitros com os atletas, já que é uma orientação dada aos árbitros pela FIFA, já que é uma orientação da FIFA com os clubes, da comissão de arbitragem, das entidades de futebol, com os jogadores e os clubes também, e para todo mundo também, os jornalistas, os influenciadores, todo mundo sabe que é uma orientação, então o jogador entende que é uma obrigação do árbitro e isso diminui muito esse desgaste, essa pressão desnecessária que tanto vemos dentro do campo de futebol. Aí tem a que eu nem discordo e nem concordo, que eu tenho que ver a adaptação primeiro, que é a questão do impedimento. Eu concordo que é ruim ver esses impedimentos milimétricos, mas eu não vejo como acabar com essa questão de milimétricos. De verdade mesmo, independente de como você mudar a regra, sempre teremos os impedimentos milimétricos. Pode pensar aí numa sugestão que você vai perceber que tem algum momento que vai ter um impedimento milimétrico. E talvez nessa alteração, seja qual for ela, seja a ideia de traçar a linha no pé, ou seja a de traçar no corpo inteiro à frente ali, talvez a gente tenha uma mudança muito drasticamente mesmo no futebol, porque imagina o tanto de espaço que os atacantes irão ganhar em relação aos defensores. E por mais que as pessoas achem que a regra é sempre para priorizar o ataque, priorizar o gol, não é bem assim que funciona na verdade. Óbvio que o principal meta do jogo é o gol, é o objetivo principal, mas o objetivo maior de quem cria as regras é dar condições de igualdade às duas equipes, dar condições de igualdade à defesa e o ataque. Por isso eu me preocupo muito com essa alteração, pois pode ser muito prejudicial à defesa. E eu gosto de como a regra é hoje, de que o impedimento tem que ser com qualquer parte do corpo do atacante, que possa ser feito um gol, que esteja à frente, esse atacante esteja à frente do penúltimo defensor. Não estou falando que não possa mudar, mas eu acho que hoje a gente tem uma regra justa e inteligente, de verdade mesmo. Vejo a maioria discutindo que tem que acabar com esse impedimento milimétrico, igual eu falei. Mas é impossível isso. Independente de como você alterar, você vai ter esses impedimentos milimétricos. Agora, a regra que eu discordo totalmente é a do segundo amarelo. Eu sei que você pode discordar de mim tranquilamente, mas eu não vejo justiça nessa intervenção do VAR. Imagina o jogador tomar o segundo amarelo corretamente, mas o primeiro foi equivocado, a gente vai ter a expulsão do jogador de forma injusta de qualquer forma. Mesmo com o VAR, ainda teríamos essa injustiça. E outra, a gente vai trazer mais interpretação para o árbitro. E árbitro, quanto mais ele interpretar, mais ele vai errar. Vai trazer mais interpretações para o árbitro de vídeo, trazer mais intervenções para o árbitro de vídeo, mais perca de tempo para avaliar lances. Cara, quantos segundos amarelos a gente tem? Então, quantas intervenções a gente vai ter durante o jogo? Ou pior, vão definir quais tipos de amarelos serão revisáveis, se foi uma falta tática ou uma falta. A gente vai revisar só quando for aplicado o segundo amarelo ou quando não aplicar o segundo amarelo a gente vai ter que recomendar a revisão também. Se foi uma falta tática ou se foi uma falta por força. Tudo isso é muito ruim, a gente traz mais interpretação, mais intervenção do VAR e cara, eu não quero mais intervenção do VAR, eu quero menos. Eu até era a favor da intervenção em caso de simulação, para falar bem a verdade. O jogador toma amarelo ali porque o outro simulou, aí sim o VAR deveria recomendar a revisão para dar amarelo para o fingido ali. Eu tenho um ódio de quem simula, ódio de verdade mesmo. Então nesse segundo amarelo pode até mudar, pode até acontecer da IFAB mudar, mas eu serei um crítico ferrenho a essa implementação. E se você chegou até aqui, por favor, comente a sua opinião sobre a regra, o que você gostou dessas mudanças, o que você gostaria que mudasse ou que não gostaria que mudasse, comenta aqui e eu já lhe adianto sobre a questão que a IFAB e a FIFA disseram que jamais teremos tempo cronometrado, que nem o pessoal pede por aí.